Olá, turma, tudo bem? Em tempos de Covid-19, a gente tem que achar alternativas aí para continuar o conteúdo. Estou aqui buscando minhas alternativas, instalando os programas no computador para nossa aula tentar ficar mais interativa. Então, hoje vocês não vão me ver, vocês só vão me ouvir, mas a gente vai seguir com as aulas de Biologia A. Iniciando aí a próxima aula nossa vai ser proteínas, então a gente vai ter que estudar bastante, mas a gente fala disso depois. Hoje a ideia é a gente corrigir aqui a nossa prova feita na última sexta-feira e depois vocês mandem aí os comentários para a gente discutir e tal. Na próxima aula, logo no início, eu também passo algumas recomendações de como a gente vai seguir nesse período. Mas é certo que a gente precisa de muita organização, tempo dedicado somente aos estudos e um pouquinho de paciência, que daqui a pouco esse período acaba e aí a gente volta com todo o gás para a escola. Mas vamos lá. Então hoje a gente vai corrigir a nossa prova parcial. Foi uma prova que a gente teoricamente conversou e atribuiu como uma prova nível fácil, moderado, mas a gente tem que tirar todas as dúvidas para que não reste nenhum resquício aí que possa prejudicar lá na frente. Na primeira questão, era uma questão que trazia um texto e esse texto definia ali diversas características presentes nas células procarióticas e eucarióticas. Então ele contava uma historinha sobre essas células. E a pergunta era uma questão da FUVEST adaptada que falava mais ou menos assim: com base no texto acima, identifique na imagem abaixo as células que podem ser classificadas como eucarióticas e procarióticas. A célula procariótica em questão aí é a célula C. E o que me leva a essa classificação é justamente a observação que a célula C é uma célula mais simples quando comparada às outras duas. Ela não possui núcleo, então o material genético fica disperso no citoplasma. Ela possui ali um flagelo e cílios que auxiliam na locomoção. Existem pouquíssimas organelas dentro delas, a gente pode até abordar somente o ribossomo, uma organela não membranosa. Já as eucarióticas, por sua vez, são células muito mais complexas, dotadas de um monte de estruturas funcionais dentro delas, e cada uma desempenhando um papel importante, semelhante aos nossos órgãos, né? No caso da célula A é a célula vegetal, porque eu vejo ali a parede celular, uma parede mais grossa, feita de celulose, e a B são as células animais, eucarióticas animais, como as nossas. Então é uma questão relativamente simples e o texto ajudava bastante aí nessa resolução. A alternativa B era uma alternativa que falava assim: escolha 3 organelas presentes nas células acima e comente sobre suas funções. E aqui são respostas bem amplas, né? Poderia escolher núcleo, ribossomo e vacúolo, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi e núcleo. Então era só elencar 3 organelas e comentar um pouco sobre cada uma delas. A gente fez alguns exercícios assim em sala, justamente para praticar essa identificação. O que o aluno poderia errar nessa questão? Escolher uma estrutura que não é uma organela, como por exemplo os centríolos, ou a própria membrana. Era a única forma dele errar, ou mesmo não saber classificar uma organela em si. Uma questão relativamente fácil. Já a questão B, ela também traz um texto e ela fala sobre como é obtida a energia que faz o nosso corpo funcionar. E aí o texto conta uma história de obtenção de energia, de moléculas orgânicas, e a pergunta A fala mais ou menos assim: comente sobre a organela celular
presente em células animais que tem a responsabilidade de utilizar açúcares para a produção de energia vital para o nosso corpo. Então aqui a ideia era que você grifasse as informações essenciais. Então a primeira informação essencial que o enunciado traz é organela celular. Opa, então está falando de célula. Presente em células animais. Opa, então está falando de célula eucariótica. Que tem a responsabilidade de usar o açúcar, que é um carboidrato, para a produção de energia ao corpo humano. Então aqui ele está falando de quem? Da mitocôndria. E aí você fala o quê? Que a mitocôndria ela utiliza o carboidrato para a produção de energia. Essa energia que a gente chama são as moléculas de ATP. E as moléculas de ATP é o que fazem a gente estar aqui agora gravando ou assistindo esse vídeo. Tudo bem? Então a gente tem que falar aí da mitocôndria. Já a alternativa B, ela pergunta assim: as principais reservas de energia dos mamíferos são, em primeiro lugar, as gorduras. Em segundo lugar, um tipo de açúcar, o glicogênio, armazenado lá no fígado e tudo. O glicogênio, quando quebrado, libera para o organismo que rapidamente convertida em energia. Contudo, a maior parte do glicogênio permanece armazenada em dois órgãos distintos, que são o glicogênio nos animais, que é a nossa reserva de energia. Ele é formado por glicose e ele é armazenado em dois órgãos, fígado e músculos. Fígado tem a nossa maior reserva de glicogênio e nos músculos, que é aquele órgão que precisa de energia rápida. Vamos supor que o local onde você está comece a pegar fogo. A primeira coisa que você faz é sair correndo. E para sair correndo, você precisa de energia rápida. Essa energia vem através da sua alimentação, no caso de carboidratos, e fica armazenada no fígado e nos músculos. Essa questão 2 é um pouquinho mais difícil, mas não chega a ser uma questão assim impossível da resolução. Surgiu dúvida na questão 2, volta lá no nosso conteúdo, rever as anotações, porque é importante daqui para frente, a gente vai utilizar muito esses conceitos, e aí vem tirar dúvida com o professor e a gente segue o conteúdo. A questão 3 é uma clássica, vocês sabiam que ia cair, é sim a questão mais difícil dessa prova, mas por sinal foi a questão que a gente mais comentou. E ela fala mais ou menos assim: dentro das células, nada acontece de forma isolada. Todas as atividades acontecem de forma conjunta e envolvem a participação de diversas organelas. Desta maneira, explique como o núcleo celular, o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi atuam para suprir o organismo com proteínas. Veja, aqui a gente cobrou uma função que a gente ainda nem viu, que é a produção de proteínas. Mas a gente viu quem produz a proteína. E a gente também discutiu bastante a interação entre diversas organelas para manter um organismo vivo. Nesse caso, o núcleo celular, ele é que contém a informação genética do organismo, ou seja, ele possui o DNA. O DNA manda uma informação para o retículo endoplasmático rugoso, que tem lá os seus ribossomos, para que ele produza o quê? A proteína. Essa proteína é produzida a partir de uma informação, de uma receita. Receita essa que tem no DNA lá no núcleo. Uma vez produzida a proteína, ela é direcionada ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi, que atua como um correio, ele empacota essa proteína e envia essa proteína na forma de vesícula para onde ela for agir. Então essa é uma questão clássica de biologia,
demonstrando a interação entre diversas organelas e a sua importância para manter o organismo funcionando. Essa é uma questão difícil, a gente considera como uma questão difícil, mas que aí a gente também considera que vocês têm super condições de responder. A questão 4 é uma questão de múltipla escolha e ela fala assim: muitos sais minerais são importantes para os seres vivos, atuando na forma de íons ou participando da composição de moléculas orgânicas. Assim, a alternativa sobre essa atuação é, vamos lá, aqui envolve alguns conceitos de química e também de física, mas a gente viu por cima um pouco sobre o funcionamento de diversos sais minerais. Na alternativa A, fala assim: o cálcio e o potássio são importantes na formação da hemoglobina. Não. Quem é importante na formação da hemoglobina é o ferro. O sódio e o potássio são importantes nos impulsos nervosos. Opa, aqui sim. A bomba de sódio e potássio é importante para o funcionamento do sistema nervoso, mas vamos ver as outras. O magnésio participa da formação de um hormônio produzido pela tireoide. Não, lembra que a gente viu lá na aula que os hormônios da tireoide, o sal mineral que participa lá é o iodo. O iodo participa da formação da clorofila. Na verdade, quem participa da formação da clorofila é o magnésio. E o ferro é importante para o transporte ativo através da membrana plasmática. Não, ele não tem essa função, ele tem a função de formar hemoglobina. A resposta correta aqui é a resposta B. Era uma questão simples que exigia aí um aprofundamento daquela tabela presente na aula 6 de sais minerais. 6 ou 5, não me lembro agora, mas aquela tabela que eu passei para vocês para aprofundamento. E a última questão, uma questão do Mackenzie adaptada, ela fala assim: as substâncias que se destinam a fornecer energia e são responsáveis pela rigidez de certos tecidos são fornecer energia pode ser lipídio, mas não pode ser ácidos nucleicos, que ácido nucleico é DNA e RNA. Também não pode ser álcools, mas pode ser carboidrato. Sintetizados no processo de... a fonte de energia que é sintetizada através de um processo é o carboidrato. E que processo é esse? É a fotossíntese. Aí já ficou fácil, né? Porque lipídio não pode ser sintetizado pela fotossíntese. Já os compostos formados por ácido graxo e glicerol, que possuem diversas utilidades como produção de hormônios sexuais, reserva de energia e isolamento térmico, são os lipídios. E aqui a gente pode até pegar um gancho lá no assunto lá que vocês estão vendo com a professora Sol, que ela está falando sobre a pele, sobre as camadas da pele. E logo abaixo da derme ali você tem a hipoderme ou tecido adiposo, que é onde a gente engorda. Então, pessoal, essa foi a correção da nossa prova. Essa é a primeira aula que a gente vai tentar fazer aqui no modelo EAD. Nas próximas aulas vocês já vão ver a minha carinha e a gente vai se adaptando. Dúvidas? Mande para o professor pelos canais da escola. Recomendo que vocês fiquem atentos aos conteúdos postados, porque vão ser postados semanalmente. Não deixem para a última hora, a gente está aí na quarentena, mas não são férias. E quando voltar, vai voltar tudo mais rápido, tudo mais corrido. E se você não estudou como deveria, vai ter que ralar um pouco e às vezes pode ser um estresse evitável. Um bom dia para todos vocês e até a próxima aula.